Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai fazer o projeto Destrinchando, que é pegar as questões de matemática do Enem 2022, na prova da segunda aplicação, e discutir como foi cada questão rapidamente. Cada uma delas já está resolvida e publicada no canal. E vocês verem uma prova muito fácil. Os motivos eu já discuti no vídeo anterior, na hora que eu fiz o destrinchando da parte da prova de física. A prova de física até que nem tanto, mas a prova de matemática ela ficou, para o meu gosto, fácil demais, o que pode trazer um sorriso para o aluno, né? Mas traz dificuldades numa avaliação mais séria, né? Isso por uma crise que aconteceu no INEP, justamente quando eles tiveram que catar as questões para fazer essa prova. Legal? Mas isso já foi conversado, vamos, vida que segue. Se você quiser saber sobre isso, eu devo deixar um card aí para vocês acharem, legal? Então vamos lá, no canal propriamente dito, tá aí o canal que a gente orgulhosamente apresenta depois de 4 anos de trabalho voluntário. No canto direito aqui, onde está escrito About, né, a minha mania de colocar em inglês, você, se está em português, vai encontrar a palavra sobre. Clicou aí, esse linha azul Drive com PDF, e entre os recursos que a gente aqui no Drive, o que vai nos interessar são os vestibulares, que a gente tem as provas prontas aí. Então vamos na prova do Enem, que é a que nos interessa. Tá aí, ó. As questões de matemática, elas começam na questão 136. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Lógico, aqui que além das questões de física, o que a gente já discutiu aqui, tem química, biologia, meio ambiente, essa coisa toda, né? Da qual eu posso colaborar muito pouco. Então, recomendo para química o canal do Marcelo, né, o Plantão Química, caso você queira estudar, e chegamos à prova de matemática. Então, um inseto percorreu A, B, C, D, E, F, vamos direto para a pergunta. A projeção ortogonal tem caído muito, tá? Então, para mim ajuda a ter feito o curso de desenho, como é que você enxerga um movimento de um determinado plano, tá? Então, vai direto lá para nossa playlist de raciocínio lógico, basta você tentar se imaginar vendo num determinado ângulo. A questão 137, a moça estacionou o carro, tem determinadas distâncias aí, para ver se você entende realmente o que é o plano cartesiano. Bem básico também, né? É uma questão que poderia cair numa prova do sexto ou sétimo ano do ensino fundamental. Como eu falei para vocês, essa prova ela ficou muito fácil, o que deve ter causado até dificuldade de montar o trilho. Lá para o final, lá para as últimas 8 questões é que pintaram as questões um pouco mais interessantes, e mesmo assim, percentual 138, bem imediata também, 139, tá aí o pneu. Qual é a pergunta? Para você montar uma fórmula, né? Eu acho interessante, é uma questão bem interessante, né? Porque muitas pessoas perguntam assim, Remo, como é que você sabe tanta fórmula de cor? A resposta certa eu não sei. Você tem que ter raciocínios que te levem a compreender a montagem de uma fórmula. Então, eu acredito que os alunos que passaram pela minha mão, principalmente no curso de física, não têm dificuldade de montar esse tipo de fórmula, porque você fica pensando na proporcionalidade, né? E aí, há que se ter um cuidado do seguinte... todo mundo quer sair jogando regra de 3 em tudo, tá? Pera lá. Se você está falando de área, a proporção é quadrática. Se você está falando de volume, a relação é cúbica. Então, por exemplo, se você tem um dado com aresta de 1 centímetro, se você quer outro com aresta de 2 centímetros, as arestas, a soma das arestas vai dobrar. Enquanto que a área das faces do dado, a relação é quadrática, ela não vai dobrar, é 2 ao quadrado, vai quadruplicar. E o volume do dado, ela não vai nem dobrar, nem quadruplicar, porque o volume é uma relação cúbica. 2 ao cubo é 8. Se o dado que você tem
de 1 centímetro de lado, outro é de 2 centímetros de lado, o de 2 centímetros de lado vai ter 8 vezes o volume do anterior. Legal? Então, esse tipo de conhecimento é fundamental para matar as questões assim. 140, um agricultor utilizava a área na região, formato retangular, o aumento da área destinada ao plantio, cálculo de área, né? Mais uma vez, pensar em relações quadráticas aí para poder matar uma questão relativamente tranquila. Seguindo aí, 141, refrigerante 350 mililitros, é possível descobrir o valor energético, 35. Bem, tem uma questão aí de razão e proporção. Problema de vida real, um nutricionista realmente tem que fazer conta de quanto uma pessoa pode consumir de cada coisa, então é uma questão interpretativa, mas bem tranquila também. Operadores de telefone, quanto é que você vai pagar por um plano de telefone, né? Então, se você tem um valor fixo e um valor variável, você vai entender como é que ele funciona para poder atender você de uma maneira prática. Questão bem feita, questão da vida real, tá? Porque isso serve para telefone, serve também para você comprar. Por exemplo, você vai comprar um caminhão de terra, tá? Qual a qualidade de terra que você vai comprar, tá? Sei lá, para plantar, para construir, qual o custo você está disposto a pagar. E aonde você vai comprar se por um acaso você tem que pagar o frete. Além do frete, você tem que pagar a hora do motorista. E essas coisas têm uma construção que depende de valores fixos e valores variáveis. Então, questão bem feitinha, comum aí para as provas do Enem e a matemática da vida real. O cinema, 180 pessoas, cobra 30 por 30. Parecida também, essa questão 142, 143 tem essa mesma lógica de custos fixos e custos variáveis, aí no caso de você dar um desconto, tá? Uma questão, se eu não me engano, é uma questão que me deu um pouquinho de trabalho para fazer, né? Não é uma questão imediata, não. A 144 segue a mesma lógica, você vai pagar um estacionamento. Quantas horas você pretende ficar? Aí você vê lado a lado as placas lá, um tem um valor fixo tal, mas o valor por hora ou fração tanto. Esse negócio de fração é uma graça, né? Porque se você ficar 1 hora e 3 minutos num estacionamento, você vai pagar 2 horas, né? Então fração é qualquer coisa, mas aí nessa hora você dança, né? Então eu fico imaginando, quando eu dava aula particular, o aluno às vezes pedia uma lambuja assim de 3, 4, 5, 15 minutos. Se eu tivesse a lógica do estacionamento, ia poder cobrar mais, né? Mas a gente não pensa assim, gente, pelo amor de Deus. 45, tá aí uma questão de logaritmos ligado a juros compostos. Eu acredito também que tem 3 coisas que você deve estudar de maneira composta. Juros compostos, progressão geométrica e logaritmos, tá? São 3 coisas que são muito intercambiáveis e que você realmente entende quando você mistura esses 3 tipos de conhecimento, né? Separa para didática, para poder entender direitinho como funciona, mas você sabe o que é juro composto realmente depois que você consegue fazer a inter-relação entre juro composto e progressão geométrica, combinado? Questão 146, interpretação de gráfico, número de acesso, acredita ser suficiente divulgação. Isso aqui deixa eu ver, é progressão aritmética, né? Então, tá aí a página das progressões. Progressão aritmética, geométrica e de vez em quando tem caído Fibonacci, né? Fibonacci é aquela que você começa com 0, depois vem 1. O próximo número é 1 mais 0, então é 1. O outro número vai ser 1 mais 1, 2. O próximo é 1 mais 2, 3, né? É a sequência que vai te dar o número áureo, né? E muito comum em relações biológicas. Então, uma questãozinha de estatística, qual é a pergunta? Mediana. Mediana é aquele tipo de média na qual você vai descartando os extremos e chega a um valor de meio, né? Comum. Média, mediana, moda. De vez em quando no Enem vai cair também desvio padrão. É raro, mas também pode cair. 148, quantidade de sementes verificadas. Tá. E essa é bem interpretativa, tá?
é aquela coisa, né? Como você dizer a verdade, mas a verdade vai te favorecer, né? Então, que texto que você vai usar, que é matematicamente correto, mas vai causar uma melhor impressão, né? É usado muito em publicidade, em política, essa coisa toda, tá? Então, os números não mentem jamais, mas as pessoas o fazem. 149, fábrica de circuito elétrico, uma máquina produz assim, a outra assada, é aquela coisa, né? Como é que vai acontecer num processo no qual você tem estruturas em separado, então você vai ter que ver cada uma delas para poder entender o resultado final. Não é difícil não, dá um pouquinho de trabalho. Acende um cofre, sequência, algarismo escolhido de 0 a 9. Cara, essa questão ela é simples, mas eu mesmo quase tomei um tombo fazendo ela, porque você tem que ter uns cuidadinhos interpretativos para fazê-la, né? Mas não é difícil não. Inclusive, não caiu nenhuma questão de análise combinatória que diga assim, olha, análise combinatória aí. Não, tudo bem direto, tá? Bem simples, bem fácil nessa prova. Questão 151, o professor vai ter aumento de 10%, mas a outra coisa aumenta mais, como é que fica a vida dele? Bem matemática da vida real, né? Como é que você compara inflação e salário e quanto cada coisa vai impactar. Então, por exemplo, a inflação de alimentos é algo que afeta muito mais as classes mais baixas do que a classe média e a classe alta. Porque alguém que vive na linha de pobreza ou abaixo dela, praticamente tudo que a pessoa gasta é com comida, não tem como gastar com outra coisa. Quando que a pessoa é de uma classe mais alta, um percentual muito baixo da renda da pessoa vai para alimentação. Então, por exemplo, quando você tem inflação ligada à alimentação, ela atinge muito mais as classes mais baixas do que as classes mais abastadas, né? Então é mais ou menos sobre isso que essa questão fala, né? E tem essa questão filosófica aí para o que eu estou colocando para vocês, né? Então, mais uma vez, né? Os números não mentem jamais, mas as pessoas são capazes de fazê-lo usando números. 152, uma loja de tinta, então razão e proporção muito direta, tá? Muito fácil. 153 está em um balanço aí para você fazer umas contas. E lembra aquela questão de, se eu não me engano, logo a primeira questão, a questão 136, se eu não estiver enganado, como é que você enxerga uma coisa vista de um lado? Você precisa enxergar o balanço a partir desse triângulo aí para poder matar essa questão e vir uma questão de geometria plana, né? Então é uma questão que tem cara de geometria espacial, mas na verdade é geometria plana. 154, uma questão de geometria plana, você faz um corte aí, faz um desenho novo e tenta entender como é que vai ficar a figura a partir da figura 2 aí, né? Tem pouca conta para fazer. A questão 155. Bem, gente, essa daí poderia estar tranquilamente no curso de física, tá? Ela tem algo surpreendente, que é uma escala na qual o número diminui com o aumento da temperatura, tá? O que prova o que a gente cansa de falar sobre escalas, que elas são arbitrárias, quer dizer que você coloca e ela tendo uma incoerência interna, você usa aquilo e azar, né? O universo não precisa concordar contigo, não. Então ela é arbitrária. E normalmente é muito comum a gente resolver esse tipo de questão fazendo linhas com termômetros paralelos, fazendo razão e proporção. Essa daqui, se você tentar fazer assim, se atrapalha um pouco. É melhor pensar, ter o raciocínio realmente matemático e a partir daí pensar em reta, né, no plano cartesiano, que a questão morre fácil. A questão 155, um novo índice de massa. Lembra aquela que eu falei de construção de fórmulas? É a mesma lógica, só que aqui aumentou um pouquinho a complexidade. 157, organizava times de turno e retorno. Essa daí é uma questão também de montagem de fórmulas, a mais complexa das três. Então, acredito que no TRI, essa questão 156 seja a média e essa questão 157 seja difícil, apesar de, desculpa, tá? Questão fácil, né?
Você não sequer pede para você fazer as contas, só para você montar a fórmula e a vida segue, né? Se você domina a função, não vai ter problema nenhum. Questão 158, mais uma questão da vida real. Qual vai ser o custo que você vai ter em algo que você tem custos fixos e custos variáveis? 159, nutricionista, as opções de clientes, também seguindo a mesmíssima lógica. Questão 160. Gente, essa questão é fácil, mas quase que eu tomei um tombo por uma besteira aqui da questão, porque ela diz o seguinte, tá? Querer suporte, cilindro para o conforto do box, proprietário, apartamento, exigir comprar. Deixa eu voltar aqui. Suporte box para banheiro, serem colocados recipientes, shampoo, condicionador e sabonete líquido. Cara, na hora que você começa a ler o texto, é para colocar 3 coisas. Então você tem que encaixar 3 círculos aí dentro. Então, assim que eu comecei a fazer a questão, para dizer, muito fácil, é para encaixar um círculo? Não, são 3. Então, apesar de ser uma questão fácil, eu, na hora de fazer a questão, quase tomo um tombo de, caramba, não é possível que a questão seja isso nessa altura do campeonato. Não, realmente não era. Como é que você vai encaixar 3 círculos aí? Qual dessas figuras vai ter área menor? Muito bonita a questão, por sinal. 161, técnico gráfico, ele vai fazer uma folha, então depois que ele aumenta, vai ter uma proporção. E qual proporção aí estabelece? O interessante dessa questão é que a resposta, normalmente, quando você chega a um determinado número, a banca vai querer que você simplifique e dê um número mais simples o possível. Não aconteceu nessa questão, você ficou com um número grandão aí, a vida segue. A questão 162 é uma questão interessante que fala sobre uma ideia matemática que é de extrapolação. É você olhar para um gráfico, entender a tendência e a partir da tendência dele imaginar qual número ficaria ali no meio. E no meio não é necessariamente média aritmética, legal? Que justamente o que essa questão traz aí para discussão. Você tem que entender que tipo de curva você vai estar lidando aí. E aí, para eu matar essa questão, em vez de fazer conta pra caramba, eu fiz esse artifício aqui. Dá uma olhada nas respostas. Você está lidando com uma prova de múltipla escolha. Elimina o que é absurdo para chegar à resposta. Legal? Não é ilegal, não é sacanagem, não é nada demais. Se a prova é de múltipla escolha, nada impede que você resolva a questão de uma maneira intuitiva, levando em consideração as opções. E é assim que a gente resolveu essa questão aí. 163, preço médio, pintou execução. A mesma coisa, você tem um valor fixo, um valor variável, ele dá uma tabela enorme aí, basta usar um dos itens da tabela que você mata. Questão 164, questão de logarítmicas, tem que dominar. Na verdade, voltando, né, exponencial e logaritmo são 2 matérias que você tem que estudar antes. Primeiro estuda exponencial, entende direitinho como é que funciona. Lembra que são funções inversas, o que a exponencial faz, a logarítmica desfaz, o que explica, inclusive, as semelhanças matemáticas desses processos, tá? São 2 coisas que você tem que estudar junto. E sempre vai cair uma questãozinha disso ou daquilo, legal? Então, não é uma matéria que você possa fugir. Eu não vou estudar isso porque cai pouco, porque cai. 165, time de futebol. Aí, a questão enorme, mas basicamente para saber média aritmética aí, qual que você vai escolher. 166, mais uma de qual média? Se eu não me engano, média aritmética, distância. O sexto atleta, igual à média da distância, média aritmética. Como eu tinha lembrado disso. Black Friday, o que está perguntando? Deixa eu aproveitar para falar uma coisa aqui. Toda vez que você olhar um gráfico, não esquece de dar uma olhada na grandeza que você tem aqui, no caso, quantidade de unidades vendidas e o ano, né? Então, você vai entender como é que a coisa funciona a partir daí. É uma questão que tem alguns detalhes, mas não é nada demais, tá? Tem que tomar cuidado e responder o que está sendo perguntado. Essa questão 168 aí é para você fazer uma continha relativamente simples aí de saber qual é o preço de uma lata quando você comprou, na verdade, 24 com parte delas com desconto, né? Aquela coisa muito comum no supermercado. Se você comprar um, você paga X,
Mas se você comprar 2, você não paga 2x, porque na segunda mercadoria você vai ter um desconto. Questão 169, mais uma vez, matemática do mundo real, levando em consideração quanto é que você vai gastar com alguma coisa, levando em consideração mão de obra e material. A partir daí você vê por quanto vendeu, subtrai uma da outra, encontra o lucro, vê pela quantidade vendida para poder saber qual vai ser seu lucro aí, né, líquido. 170, um determinado mês. Essa daqui parece sim ser uma contalhada enorme, mas nada mais é do que você fazer uma proporção ali para saber quanto queria economizar, subtrair do que foi economizado já para ver quanto você tem que economizar a mais. Questão 171. Essa questão, ela a princípio poderia sair até no visual, né? Basicamente o que a banca está perguntando aí, qual desses gráficos é mais linear? Tá? Agora, você tem que tomar cuidado. Estão todos na mesma escala? Estão todos na mesma escala, tá? Ela é chatinha, porque a conta que você vai ter que fazer é o seguinte, qual o valor máximo que você tem? Se você descontar 10%, quanto é que fica? E a queda foi superior ou inferior a esses 10% aí que você tinha. Então, essa é a questão, né? E quando eu fiz, pensei assim, diastólica, pressão máxima ou pressão mínima, né? Eu até ia falar na hora, mas vou falar agora. É o seguinte, dia é separação, né? Então, quando diastólica, quando o coração aumenta. Então, com o aumento do coração, você vai ter menos pressão. Quando o coração se contrai, né? Então, sistólica vai ser a pressão máxima, pressão arterial máxima. É sistólica, tá? Então, qual é a pressão máxima que você vai registrar lá? Às vezes, saber um pouquinho de linguagem ajuda. A questão 172, ela é imediata, basta você ver onde você tem uma variação, não tem que fazer conta. A questão 173, essa daí dá um pouquinho mais de trabalho, uma questão melhor elaborada, mas, mais uma vez, matemática da vida real. 174, essa daqui é para você montar um gráfico de segundo grau. Sabendo as raízes fica mais fácil, com cavidade voltada para baixo, tranquilona. Tranquilona, obviamente, se você domina funções de segundo grau, né? Quando eu falo tranquilo, é que nem eu fazendo yoga, tá lá a professora Renata, né? Essa é uma posição muito fácil, você coloca a mão direita na orelha esquerda, mão esquerda não sei aonde, torce, eu fico pensando, fácil para quem, né? Para mim não é. Então, é fácil para você depois que você domina a função de segundo grau. 175, a massa do tanque de combustível, mais uma vez, tá? Você tem valores fixos para alguma coisa, variáveis para outra, só que aqui vai montar um sistema de equações aí para você matar a questão, tá? É uma das questões de maior complexidade dessa prova e vocês estão vendo que não é nenhum absurdo, né? Não é aquela questão que você tem que analisar o formato de um vidro que tinha uma função doida, logarítmica. Poxa, o Enem teve questões difíceis, muito mais difíceis do que essas daí, né? 176, colocou a pizza. Essa questão é uma delícia. Para você encontrar a sequência lógica. Tem um filme brasileiro, se eu não me engano, com a Débora Seco, Meu Tio Matou um Cara, não vou lembrar o nome do filme, que joga justamente com isso. Tinha uma sequência de fotos em que em uma determinada sequência a história era uma. Aí o cara queria inventar uma história diferente, ele mudava a sequência de fotos. Bem interessante a questão, raciocínio lógico puro. Megawatts hora, essa questão é muito fácil, tá? É questão imediata colocada lá no finzão da prova, ou seja, não esmorece no final da prova não, tá? Primeiro porque prova você não vai fazer na ordem numérica, você vai fazer as questões mais fáceis primeiro. Mas mesmo assim, a questão 177 não vai ser uma das primeiras que você vai fazer. Aí você tá lá na expectativa, uma questão dificílima, ela é molengo-tengo. Então não desanima durante a prova não. Outra, 178 também imediata, basta você olhar para a cara do gráfico que ela morre.
179, mesmíssima coisa. Você vai dar de cara com uma questão que aparece um cartão de loteria. Aí pensa, caramba, vai vir análise combinatória rachando, perguntando probabilidade de ganhar. Não, só, no final das contas, só quer que você monte uma fração. A questão 180 também, básica. Então, o que a gente tem no todo aqui? A gente tem no todo uma prova facílima, né? Que não me dá chance de dizer, a segunda aplicação é mais fácil do que a primeira aplicação. Como eu estava falando no começo, o INEP sofreu uma crise séria para montar essa prova. O banco de questões deles estava minguando e eles tiveram que se virar com o que tinha lá, tá? Então, não tem espaço amostral para dizer a segunda aplicação normalmente vai ser mais fácil do que a primeira, o aluno teve mais tempo para estudar. Eu sei lá como é que estava a vida do aluno para obrigar ele a fazer a segunda aplicação, então é algo leviano para se dizer. Mas eu posso dizer com tranquilidade, essa de todas as provas do Enem que eu resolvi foi a mais fácil, né? Isso é uma tendência? Não sei, ela ficou com a cara parecida à prova do Enseja, que apesar de ser uma prova fácil, uma prova muito bem montada. Foi uma prova boa, não teve assim nenhuma questão, porque o Enem ele já nunca causou surpresas assim, tipo uma banca errar o conceito de milímetro de chuva, numa questão absurda, a gente apontar que isso aconteceu, e no ano seguinte aconteceu o mesmo erro. Então o Enem, ele realmente teve problemas sérios aí de elaboração ao longo da sua história. Não é o que está aqui, é uma prova bem feita, consistente, matemática do mundo real, não está acontecendo nenhuma covardia com o aluno. Apesar do nível ter baixado um pouco, tem questões de um nível um pouquinho diferente, uma avaliação bem feita. Não serve, por exemplo, para determinar, por exemplo, 2 alunos de IMITA. Os 2 vão gabaritar praticamente essa prova e vão avaliar muito pouco, né? Mas nós que estamos aqui pisando na terra e lutando para passar para o Enem, é uma prova que vai ter uma avaliação que vai dizer qual aluno vai sair um pouco melhor ou o outro não. Então, é uma prova de estamina, Enem é uma prova longa pra caramba. Imagina aí você tirar um dia para fazer 90 questões e chega um determinado momento que até o preparo físico vai fazer diferença. É isso. Acredito que eu não tenho nada mais a dizer. Deixa eu tirar minha carinha aqui para chegar à nossa despedida. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia e eu tô com texto em vez de caneta. Aula todo santo dia, deixa um like aí, compartilha com os amigos se você gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.